Um CEO negro foi expulso de um hotel de luxo, sem qualquer justificativa plausível. 20 minutos depois, ele retornou com uma decisão que mudaria para sempre a história daquele estabelecimento. Demitiu toda a equipe no mesmo instante. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O saguão do Hotel Imperial do Rio resplandecia sob o brilho dourado dos lustres de cristal quando João Silva cruzou as portas de entrada. Vestia apenas um jeans desbotado e uma camiseta preta simples, contrastando com um ambiente de ostentação. Seus passos firmes ecoavam no piso de mármore polido, enquanto se dirigia ao balcão da recepção, carregando apenas uma pequena mochila nas costas. Ana Costa, a gerente do estabelecimento, ergueu os olhos de seu computador. Seu olhar percorreu João de cima a baixo, detendo-se nos tênis gastos e na barba por fazer. Um sorriso frio formou-se em seus lábios enquanto ela ajeitava o crachá dourado em seu blazer impecável. "Posso ajudá-lo?", perguntou com uma voz que não escondia o desdém. Seu tom sugeria que a pergunta real era outra. "O que você está fazendo aqui? Tenho uma reserva", respondeu ele calmamente, mantendo o olhar firme. Os hóspedes no saguão, executivos de terno, mulheres com joias reluzentes, todos brancos e visivelmente abastados, começaram a observar a cena. Alguns trocavam olhares de desaprovação, outros cochichavam atrás de taças de champanhe. A tensão crescia como uma onda silenciosa. "Nome, por favor?", Ana perguntou, sem fazer qualquer movimento para verificar o sistema. "João Silva." A gerente nem olhou para o computador. Seus dedos tamborilaram sobre o balcão de mármore, enquanto seu sorriso se transformava em uma expressão de superioridade. "Sinto muito, senhor, mas acredito que haja algum engano", declarou ela, elevando propositalmente a voz para que todos no saguão pudessem ouvir. "Este estabelecimento tem um padrão a manter. Talvez outro hotel seja mais adequado para o senhor." O burburinho aumentou. Um casal de idosos assentiu em aprovação. Um grupo de executivos sorriu discretamente. A mensagem era clara. Aquele homem negro não pertencia àquele espaço de privilégio. João permaneceu impassível. Seus ombros não se curvaram, sua expressão não mudou. Anos enfrentando situações semelhantes haviam forjado nele uma calma que intimidava mais do que qualquer reação explosiva. "Poderia verificar minha reserva, por favor?", insistiu sua voz tranquila como águas profundas. Ana cruzou os braços, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. "Aqui só entra quem mantém nosso padrão", declarou enfaticamente, saboreando cada palavra, "e o senhor claramente não se encaixa nele." Os olhares dos presentes pesavam sobre João, esperando sua reação. Mas o empresário apenas respirou fundo, seus olhos refletindo não raiva, mas uma determinação inabalável. Ele não piscou diante da hostilidade. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer protesto. Com a postura tranquila de quem conhece seu valor, João Silva estendeu o braço em direção ao balcão reluzente da recepção. "Por gentileza, poderia verificar que a reserva foi feita pela Silva Hotéis and Turismo?", solicitou ele, mantendo o tom educado apesar da hostilidade evidente. Ana Costa arqueou as sobrancelhas perfeitamente delineadas, um sorriso de escárnio nos lábios pintados de vermelho. Nem se dignou a olhar para o computador à sua frente. Em vez disso, ergueu o queixo e lançou um olhar cúmplice para os hóspedes que observavam a cena, como se compartilhasse com eles um segredo sobre quem merecia ou não estar naquele ambiente. "Infelizmente, senhor, não temos nenhuma reserva que corresponda a esse perfil", respondeu a gerente, enfatizando a última palavra com desdém. "E como já expliquei, mantemos um padrão rigoroso neste estabelecimento." Com um gesto teatral, Ana ergueu a mão e estalou os dedos, sinalizando para a equipe de segurança. O movimento foi calculado para humilhar, para transformar a exclusão em espetáculo. Dois homens corpulentos de uniforme preto se aproximaram imediatamente, posicionando-se um de cada lado de João. Pedro Oliveira, o assistente gerente, observava a cena de longe,
visivelmente desconfortável. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o balcão lateral, como se quisesse intervir, mas lhe faltasse coragem para confrontar sua superiora. João respirou fundo. Aquela sensação era familiar demais. O olhar de suspeita, a presunção de que não pertencia, o tratamento como ameaça em potencial. Quantas vezes sua presença havia sido questionada em espaços de elite, apenas por sua cor e pela maneira como se vestia. A diferença, desta vez, era que ele não era apenas mais um cliente sendo discriminado. Está cometendo um erro, disse João calmamente, sem resistir à aproximação dos seguranças. Sugiro que verifique novamente. Carlos Fernandes, o chefe da segurança, aproximou-se com expressão neutra, profissional, mas seus olhos revelavam um leve desconforto com a situação. Senhor, preciso acompanhá-lo até a saída, informou em tom baixo, quase como um pedido de desculpas. João assentiu, permitindo ser escoltado. Enquanto caminhava em direção à porta, notou os olhares dos outros hóspedes, alguns de aprovação pela limpeza social, que presenciavam, outros desviando o olhar, cúmplices silenciosos da discriminação. O empresário sabia que aquela humilhação pública era apenas temporária. Em 20 minutos, o mundo daquele hotel viraria de cabeça para baixo. A Silva Hotels & Turismo não era apenas o nome de uma empresa qualquer, era o seu império, que acabara de adquirir toda a rede imperial, incluindo aquela unidade. Os seguranças escoltaram João Silva até a porta do Hotel Imperial do Rio com uma firmeza desnecessária. O ar frio da noite carioca atingiu seu rosto como um tapa adicional de humilhação. Já na calçada, João respirou fundo, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas seria a última naquele estabelecimento. Com movimentos calculados, o empresário sacou o celular do bolso e digitou uma mensagem para Luciana Santos. Execute o plano. Reunião em 20 minutos. Demissão imediata da gerência. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de uma indignação controlada que fervia por dentro. Aquela cena se repetira muitas vezes em sua vida, mas agora ele tinha poder para mudar o desfecho. João observou a fachada imponente do hotel, com suas luzes douradas que prometiam luxo e exclusividade. Ironicamente, o prédio agora pertencia a ele, embora Ana não soubesse disso ainda. Ajustou a camiseta preta simples e sorriu discretamente, antecipando o que estava por vir. Dentro do saguão, Ana Costa retornava ao balcão com um sorriso triunfante. Alguns hóspedes a cumprimentavam com tapinhas nas costas e olhares cúmplices, como se tivessem participado juntos de uma operação de limpeza social. A gerente inclinava a cabeça em agradecimento, saboreando cada segundo de aprovação. Excelente trabalho, Ana. Esse tipo de gente não combina com o nosso ambiente, comentou uma senhora de pérolas, que tomava champanhe no lobby. Pedro Oliveira, o assistente gerente, tremia visivelmente, enquanto verificava o sistema de reserva. Seu rosto empalideceu ao confirmar o que temia. Havia uma reserva legítima em nome de João Silva, da Silva Hotels & Turismo. O jovem engoliu em seco, sentindo gotas de suor frio escorrerem por suas costas. Dona Ana, chamou Pedro com voz trêmula. Acho que cometemos um erro grave. A gerente o ignorou, ocupada demais com sua pequena celebração. Pedro insistiu, agora com a tela do computador virada para ela. Por favor, precisa ver isso. O homem que acabamos de expulsar, ele tem uma reserva confirmada. E olha a observação no sistema. Ana finalmente olhou para a tela, e a cor abandonou seu rosto ao ler. CIO da Silva Hotels & Turismo, visita de inspeção não anunciada. Do lado de fora, João finalizava uma ligação. Em 20 minutos exatos, ele retornaria àquele saguão, mas não como um hóspede indesejado. Voltaria como um novo proprietário, pronto para transformar não apenas aquela noite, mas todo o futuro daquele hotel. Do lado de fora do Hotel Imperial do Rio, João Silva respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite carioca contrastar com o calor da indignação que crescia em seu peito. Encostou-se na parede de mármore,
observando o movimento na rua enquanto processava o que acabara de acontecer. Não era a primeira vez que enfrentava aquele tipo de situação, o preconceito disfarçado de política da casa, a exclusão velada, os olhares que diziam você não pertence aqui. Mas desta vez, algo era fundamentalmente diferente. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. O empresário tirou o celular do bolso, verificando as últimas mensagens da equipe jurídica que havia finalizado a aquisição. Há apenas 2 dias, sua empresa, a Silva Hotéis & Turismo, tinha comprado toda a rede imperial por 4 bilhões de reais. Aquele mesmo estabelecimento que o expulsara agora lhe pertencia. João discou o número de Luciana Santos, sua assistente de confiança. Ela atendeu no primeiro toque, como sempre. Luciana chegou à hora. Anuncie a aquisição imediatamente, em todos os canais. Quero que a notícia se espalhe como fogo. A voz calma do CEO não revelava a tempestade interior que sentia. Do outro lado da linha, sua assistente confirmou que já estava com tudo preparado, aguardando apenas o sinal verde. Convoque todos os funcionários para uma reunião de emergência em 20 minutos, no saguão principal. Todos sem exceção. Ele fez uma pausa, observando a porta dourada por onde fora escoltado minutos antes. E prepare a documentação de dispensa de Ana Costa. Motivo: discriminação. Quero tudo dentro dos conformes legais. Luciana confirmou as instruções, perguntando se ele precisaria de algo mais. João negou, desligando a chamada, enquanto observava os carros passando. Pensou em quantas pessoas como ele teriam sido humilhadas naquele mesmo lugar, quantas teriam engolido a humilhação em silêncio, sem ter o poder que ele agora possuía para mudar as coisas. O empresário ajeitou a camiseta preta simples, a mesma que Ana havia julgado inadequada para os padrões do hotel. Verificou as notificações que começavam a surgir em seu dispositivo. A equipe de comunicação já estava movimentando a imprensa. Em minutos, o nome de João Silva estaria em todos os portais de notícias do país, vinculado à maior aquisição hoteleira do ano. Ele olhou para o relógio. Restavam 15 minutos até a reunião que mudaria para sempre a história daquele estabelecimento. 15 minutos para Ana Costa descobrir que havia humilhado seu novo chefe. 15 minutos antes da justiça. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto João Silva ainda estava do lado de fora do hotel, uma notificação automática da Bolsa de Valores disparou alertas em dezenas de celulares dentro do saguão. Um jornalista especializado em tecnologia e negócios, sentado discretamente em um dos sofás de couro, engasgou-se com seu drink ao ler a manchete em seu dispositivo. Silva Hotéis & Turismo compra rede imperial por 4 bilhões, CEO João Silva. O homem derrubou o copo, derramando o líquido âmbar sobre o tapete persa. Alguns hóspedes próximos olharam com desaprovação, mas logo seus próprios telefones começaram a vibrar com a mesma notícia. Murmúrios crescentes preencheram o ambiente antes silencioso e formal. Mas esse não é o homem que acabou de ser expulso, sussurrou uma senhora para seu marido, apontando discretamente para a foto corporativa que acompanhava a matéria. No balcão da recepção, Pedro Oliveira sentia o sangue fugir de seu rosto. O assistente gerente havia finalmente encontrado a reserva no sistema. João Silva, CEO visita de inspeção, suíte presidencial. Suas mãos tremiam enquanto tentava chamar a atenção de Ana Costa, que permanecia alheia ao caos digital que se formava. A gerente, ainda envolta em sua bolha de autoconfiança, sorria satisfeita no centro de um pequeno grupo de hóspedes abastados. Gesticulava animadamente, recontando sua versão heróica dos acontecimentos. Precisamos manter o padrão, entende, dizia ela, ajustando o broche dourado em seu blazer impecável. Não podemos permitir que qualquer um entre aqui apenas porque acha que pode. Pedro tentou se aproximar 3 vezes, mas Ana o dispensava com gestos impacientes. O burburinho crescia ao redor, e alguns hóspedes já começavam a se afastar discretamente da gerente, verificando seus telefones com expressões de espanto. Ana, é urgente, tentou novamente o assistente, a voz falhando. Agora não, Pedro, cortou ela, irritada com a interrupção.
Estou explicando aos nossos ilustres hóspedes como identificamos pessoas que não pertencem ao nosso ambiente. O jornalista, agora recuperado do choque inicial, fotografava discretamente a cena. Sabia que estava testemunhando um momento que entraria para a história corporativa brasileira. Em questão de minutos, as ações da rede imperial despencavam enquanto as da Silva Hotéis Turismo disparavam nas telas dos investidores. A porta giratória do hotel começou a se mover novamente. O burburinho cessou instantaneamente. João Silva estava de volta, e desta vez todos sabiam exatamente quem ele era. João Silva atravessou novamente o saguão do Hotel Imperial do Rio, desta vez com passos firmes e decididos. O ambiente luxuoso, com seus lustres dourados e mármore polido, parecia diferente agora, não pelo espaço físico, mas pelos olhares que o acompanhavam. Não eram mais de desprezo, mas de surpresa e reconhecimento. Alguns hóspedes cocheavam entre si, apontando discretamente para o homem que minutos antes tinha sido escoltado para fora. É ele mesmo, murmurou uma senhora para seu companheiro. Aquele empresário da reportagem da semana passada. O CEO Are caminhou diretamente para o balcão da recepção, onde Pedro Oliveira o aguardava com o rosto pálido e suado. O assistente gerente engoliu em seco, finalmente encontrando coragem para fazer o que deveria ter feito desde o início. Senhor Silva, sua suíte presidencial está pronta, disse Pedro com a voz trêmula mas determinada. Eu tentei avisá-la antes, mas... Ele deixou a frase morrer no ar, o olhar baixo revelando sua vergonha por não ter se posicionado contra a injustiça que testemunhara. Ana Costa, que conversava animadamente com um grupo de hóspedes brancos sobre como mantinha o padrão do estabelecimento, virou-se ao ouvir a voz de Pedro. Seu sorriso congelou instantaneamente ao ver João de volta, agora sendo tratado com deferência pelo assistente. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, a voz vacilando entre indignação e confusão. Ela olhou para os seguranças, esperando que repetissem a exclusão anterior. Mas nenhum se moveu. Carlos Fernandes, o chefe da segurança, aproximou-se com o celular na mão. Seu semblante estava sério, profissional, mas havia um brilho de satisfação contida em seus olhos. Dona Ana, disse Carlos em tom respeitoso porém firme, acabei de receber ligação da matriz. Ele fez uma pausa significativa, olhando diretamente para a gerente. Ele é o novo proprietário, a Silva Hotéis Turismo, adquiriu nossa rede há 2 dias. O rosto de Ana perdeu toda a cor. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Os hóspedes que antes a aplaudiam agora se afastavam discretamente, como se tentassem se desvincular da cena que tinham apoiado minutos antes. Pedro estendeu a chave da suíte presidencial com um cartão de boas-vindas, enquanto funcionários da recepção, que assistiam a tudo com olhos arregalados, começavam a compreender a magnitude do que estava acontecendo. O poder havia mudado de mãos, e a justiça chegava de forma inesperada ao Hotel Imperial do Rio. Um silêncio sepulcral tomou conta do saguão do Hotel Imperial do Rio. Os hóspedes, que minutos antes trocavam olhares cúmplices com Ana Costa durante a expulsão de João, agora desviavam o olhar, fingindo interesse nos arranjos florais ou nas mensagens em seus celulares. Alguns se afastavam discretamente em direção aos elevadores, evitando qualquer associação com o que acabara de acontecer. Ana permanecia imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. A cor abandonou seu rosto, deixando-a pálida como as colunas de mármore que sustentavam o teto do luxuoso saguão. O mundo ao seu redor parecia desmoronar em câmera lenta. Seu reinado de exclusividade e preconceito ruía diante de seus olhos. João Silva caminhou com postura impecável até o balcão da recepção. Com um movimento tranquilo, retirou um cartão de visitas do bolso e o estendeu para a gerente. Acho que fomos interrompidos durante a apresentação, disse ele, sua voz calma ecoando no ambiente agora silencioso. João Silva, CEO da Silva Hotéis Turismo, nova proprietária desta rede. Pedro Oliveira, com as mãos trêmulas, virou a tela do computador para que sua superiora pudesse ver. O sistema exibia claramente o nome completo do empresário,
acompanhado da observação em destaque, CEO em visita de inspeção. O assistente gerente engoliu em seco, sua expressão dividida entre o medo da reação de Ana e o alívio de ver a justiça se manifestando. Tentei avisar Dona Ana, murmurou Pedro, sua voz quase inaudível. Ana mal conseguia segurar o cartão entre os dedos. O pequeno retângulo de papel parecia pesar toneladas em sua mão trêmula. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora revelavam puro terror. Isso é impossível, balbuciou ela, as palavras escapando como um suspiro fraco. Os outros funcionários da recepção observavam a cena com uma mistura de choque e satisfação contida. Alguns deles já haviam testemunhado situações semelhantes, onde hóspedes negros eram tratados com suspeita ou desdém pela gerente, mas nunca tiveram coragem de confrontá-la. Um dos hóspedes que havia apoiado a exclusão minutos antes agora se esgueirava em direção ao bar, evitando cruzar olhares com o empresário. O brilho dourado dos lustres, que antes parecia reforçar a exclusividade do ambiente, agora iluminava impiedosamente a vergonha estampada no rosto de Ana Costa e a dignidade inabalável de João. O cartão de visitas tremia na mão da gerente como uma sentença irrevogável, anunciando não apenas uma mudança de propriedade, mas uma transformação completa na cultura daquele estabelecimento. João Silva fez um sinal para Carlos Fernandes, que rapidamente entendeu a instrução. O chefe de segurança, com movimentos precisos, ativou o sistema de comunicação do saguão. O viva-voz foi ligado, ecoando pelo ambiente luxuoso do Hotel Imperial do Rio. Por favor, conecte-me com a diretoria da rede, pediu João, mantendo a calma que o caracterizava, mesmo após a humilhação sofrida minutos antes. O som de chamada preencheu o saguão. Os hóspedes, que antes aplaudiam silenciosamente a exclusão do homem negro, agora observavam a cena com crescente desconforto. Pedro Oliveira suava frio atrás do balcão, enquanto Ana Costa permanecia paralisada, ainda sem compreender completamente a reviravolta da situação. Boa noite. Estou no saguão da unidade principal, anunciou o empresário quando a chamada foi atendida. Acabo de testemunhar o motivo pelo qual a aquisição era urgente. Do outro lado da linha, vozes confusas se sobrepunham. Eram os diretores da rede hoteleira, agora subordinados ao novo proprietário, tentando entender o que estava acontecendo. O tom de suas vozes revelava surpresa e apreensão. Senhores, gostaria de compartilhar uma experiência que tive há exatos 17 minutos, continuou João, sua voz firme, ecoando pelo mármore reluzente do saguão. Fui impedido de entrar neste hotel, escoltado para fora, como um criminoso, baseado unicamente na minha aparência. Os olhares dos presentes se voltaram para Ana, que empalidecia a cada palavra. Luciana Santos, que acabara de chegar ao local, conforme o plano, posicionou-se estrategicamente próxima à saída, observando tudo com atenção. Ana Costa chamou João, virando-se para encarar a gerente. Explique seus padrões de atendimento. Conte para todos como você decide quem pertence ao luxo brasileiro. A gerente abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos percorreram o saguão, buscando apoio entre os hóspedes que, minutos antes, aprovavam sua conduta discriminatória. Agora, porém, todos desviavam o olhar. Estou esperando, insistiu o CEO, enquanto os diretores na linha permaneciam em silêncio atônito. Carlos, que sempre seguira a ordem sem questionar, agora observava a cena com uma nova perspectiva. Pela primeira vez em anos trabalhando no estabelecimento, testemunhava alguém confrontando práticas que ele secretamente questionava. O silêncio no saguão era ensurdecedor. Os lustres dourados, que antes simbolizavam o exclusivo luxo do hotel, agora pareciam iluminar uma verdade incômoda que ninguém mais podia ignorar. A transformação do Hotel Imperial do Rio começava ali naquele exato momento, sob o olhar determinado de seu novo proprietário. Ana Costa ergueu o queixo, tentando recuperar o controle da situação que desmoronava ao seu redor. Suas mãos tremiam levemente,
mas ela forçou a voz a soar firme. Senhor Silva, o senhor precisa considerar que apenas mantive o padrão do hotel. Nossos hóspedes esperam um certo nível. Temos que ser criteriosos com quem permitimos entrar. João observou-a por um momento, seus olhos calmos mais penetrantes. O saguão inteiro parecia prender a respiração. Criteriosos com quem exatamente, Ana? Com pessoas negras, com qualquer um que não se encaixa no seu molde de hóspede ideal? A gerente empalideceu ainda mais, percebendo o buraco que cavava para si mesma a cada palavra. Não é isso, senhor. É apenas uma questão de realmente adequada. O senhor estava vestido de forma muito interessante. João respondeu, apontando discretamente para um homem branco no canto do saguão, usando bermuda e chinelos. Aquele senhor também está vestido casualmente. Por que ele não foi abordado? Ana abriu a boca, mas nenhuma justificativa convincente saiu. O silêncio pesou como chumbo sobre todos os presentes. Carlos Fernandes, o chefe de segurança, observava a cena com crescente desconforto. Seu rosto revelava o conflito interno entre a lealdade à gerente, que o comandava há anos, e o senso de justiça que agora gritava em sua consciência. Finalmente, deu um passo à frente. Senhor Silva, disse ele, a voz baixa mas firme, quer que eu registre um boletim detalhado do ocorrido para o Departamento de Recursos Humanos. Ana lançou um olhar fulminante ao segurança, como se aquela oferta fosse uma traição imperdoável. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos, enquanto outros mantinham os olhos fixos no chão. João assentiu com um movimento suave de cabeça. Sim, Carlos. Isso é importante. Quero tudo documentado, com testemunhas e horários precisos. Ele fez uma pausa significativa antes de acrescentar, transparência a partir de agora. O empresário olhou ao redor, notando como alguns hóspedes tentavam se afastar discretamente da cena, enquanto outros observavam com interesse crescente. Um funcionário da recepção digitava freneticamente no celular, provavelmente espalhando a notícia em tempo real. Este hotel, João continuou, sua voz agora projetada para que todos ouvissem, não será mais um lugar onde pessoas são julgadas pela cor da pele ou pelo tipo de roupa que vestem. A verdadeira elegância está na forma como tratamos uns aos outros, não no preço da roupa que usamos. Ana engoliu em seco, finalmente compreendendo a magnitude do erro que havia cometido e o futuro sombrio que a aguardava. A jovem advogada negra se aproximou de João Silva com passos decididos, o marido logo atrás. Seus olhos revelavam uma mistura de gratidão e alívio quando estendeu a mão para o empresário. Obrigada por não deixar isso passar. Já passamos por isso em outros lugares, disse ela com voz firme, mas emocionada. Outros como este nos tratam como se não pertencêssemos aqui, mesmo quando pagamos o mesmo que qualquer outro hóspede. João apertou a mão dela com firmeza, reconhecendo naquele gesto a dor compartilhada por tanto. Não eram necessárias muitas palavras. Ambos entendiam perfeitamente o peso daquele momento. Sou Mariana Rocha, advogada corporativa, e este é meu marido Roberto, continuou ela. Reservamos uma suíte para nosso aniversário de casamento, e quando chegamos ontem, a recepcionista nos olhou como se tivéssemos entrado pela porta errada. O marido assentiu, completando. Pediram 3 vezes nossa identificação. 3 vezes e ainda assim, nos deram um quarto inferior ao que reservamos. Enquanto a conversa acontecia, outros funcionários começaram a se aproximar timidamente. Uma camareira, que observava a cena de longe, tomou coragem e deu um passo à frente. Senhor, trabalho aqui há 7 anos e vi isso acontecer dezenas de vezes, confessou ela, olhando nervosamente para os lados. A dona Ana tem uma lista não oficial de quem deve receber atenção especial na triagem da entrada. Carlos, o chefe da segurança, confirmou com um aceno de cabeça. Sua postura havia mudado completamente, de executor das ordens discriminatórias para alguém disposto a expor a verdade. Recebíamos instruções para abordar certos perfis
com mais rigor, admitiu ele, evitando olhar para. Muitos de nós nos sentíamos desconfortáveis, mas temíamos perder nossos empregos. O saguão, antes palco de exclusão, transformava-se num tribunal informal. Um bartender relatou como era orientado a demorar mais para atender clientes negros. Uma recepcionista contou sobre reservas perdidas, quando os nomes pareciam de origem periférica. Cada confissão era uma pedra removida do castelo de discriminação que Ana havia construído. A gerente, agora encurralada pela verdade, empalidecia a cada novo relato. Seu reinado de preconceito desmoronava diante de todos. João ouvia atentamente, sem interromper. Aquele momento não era sobre ele, era sobre dar voz a quem foi silenciado por tanto tempo. O empresário sabia que a transformação real começava ali, naquele espaço de escuta e reconhecimento. O casal de advogados permaneceu ao lado dele, como testemunhas de um momento histórico que ultrapassava as paredes daquele estabelecimento. Era o início de uma mudança que ecoaria por todo o setor hoteleiro brasileiro. João Silva abriu a pasta de couro marrom que Luciana havia preparado e extraiu documentos organizados meticulosamente. Seu rosto mantinha a serenidade que o caracterizava, mesmo quando todos ao redor pareciam desmoronar. Ele espalhou os papéis sobre o balcão da recepção, onde todos podiam ver. Este é o contrato de compra assinado há 2 dias, explicou, apontando para o documento com o timbre da Silva Hotéis e Turismo. E isto, continuou, mostrando uma pilha de formulários impressos, é o histórico de denúncias contra a gerência desta unidade, especificamente contra Ana Costa. Os olhos da gerente se arregalaram enquanto João folheava as páginas, expondo casos que ela acreditava estarem enterrados para sempre. Recebemos 12 reclamações só nos últimos 6 meses, todas de clientes negros ou de minoria. Não é coincidência, afirmou o empresário, sua voz firme ecoando pelo saguão silencioso. Pedro Oliveira, o assistente gerente, engoliu em seco. Ele sabia de algumas reclamações, mas Ana sempre as descartava como exageros ou mal entendido. Agora, vendo tudo documentado, sentia-se cúmplice por seu silêncio. Carlos, observando atentamente, reconheceu situações que testemunhara pessoalmente. O chefe de segurança lembrava-se de ter escoltado pessoas para fora sob ordens de Ana, mesmo quando seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Aqui estão os relatos, com datas e nomes, continuou João, passando o dedo por uma lista que parecia interminável. Pessoas barradas na entrada, tratadas com desprezo, ou seguidas pelos corredores como se fossem criminosos. O clima no saguão ficou denso como uma nuvem de tempestade. Funcionários trocavam olhares nervosos, reconhecendo a gravidade da situação. Ana Costa empalideceu visivelmente, seus dedos agarrando a borda do balcão, enquanto percebia que sua carreira estava por um fio. Foi só um mal-entendido, senhor. Tentou argumentar, sua voz tremendo ligeiramente. Temos protocolos de segurança que às vezes podem ser mal interpretados. João levantou a mão, interrompendo-a com firmeza. Não, Ana. Foi um padrão e esse padrão acabou hoje. A declaração pairou no ar como uma sentença. Os hóspedes que antes apoiavam a gerente agora recuavam discretamente, evitando associação com o escândalo iminente. O casal de advogados negros no canto do saguão trocou olhares significativos, testemunhando uma rara cena de justiça sendo servida. Não abriu a boca para protestar novamente, mas as palavras morreram em seus lábios quando viu a determinação nos olhos do novo proprietário. Ela sabia, naquele momento, que seu reinado de discriminação havia terminado. João Silva fez 2 telefonemas decisivos que selaram o destino de Ana Costa. Primeiro, chamou Luciana Santos, sua assistente de confiança, que aguardava instruções do lado de fora do hotel. Luciana aciona imediatamente o Departamento Jurídico e Recursos Humanos. Quero a demissão por justa causa documentada antes do final do dia. Reúna todas as denúncias anteriores contra ela e investigue se existem acordos de silêncio com ex-funcionários ou hóspedes discriminados, ordenou ele, mantendo a voz firme apesar da indignação que ainda fervia em seu peito.
A assistente respondeu com a eficiência que a caracterizava. Já estou com a pasta digital aberta, João. Temos 12 denúncias formais e, pelo menos, 7 relatos informais. O jurídico está a postos. O segundo telefonema foi para o assessor de imprensa da Silva Hotéis em Turismo. Quero transparência total neste caso. Imita um comunicado oficial em 30 minutos. Mencione que estamos implementando uma política de tolerância zero contra a discriminação em todas as nossas unidades. Enquanto isso, no saguão do Hotel Imperial do Rio, os hóspedes capturavam discretamente a cena com seus celulares. Em questão de minutos, vídeos do confronto começaram a circular nas redes sociais. A hashtag #Justiça no Hotel disparou entre os assuntos mais comentados no país. Pedro Oliveira, ainda trêmulo pela reviravolta dos acontecimentos, observava o movimento crescente de pessoas no lobby. Jornalistas já começavam a se aglomerar na entrada, atraídos pela notícia que se espalhava como fogo. Senhor Silva, disse o assistente gerente, aproximando-se cautelosamente, a imprensa está solicitando acesso. Como devemos proceder? João olhou ao redor, vendo o impacto de suas ações se multiplicar. Permita a entrada. Este momento precisa ser documentado. A opinião pública nas redes sociais se dividia. Alguns questionavam a exposição pública de Ana, enquanto a maioria esmagadora aplaudia a atitude corajosa do empresário. Comentários como, finalmente alguém com poder fazendo a diferença, e é assim que se combate o racismo institucional, dominavam as discussões online. Carlos Fernandes, o chefe de segurança, recebia atualizações em seu dispositivo sobre a repercussão do caso. Senhor, o vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações. Estamos virando símbolo nacional. João assentiu, ciente do peso daquele momento. O que começara como uma humilhação pessoal, transformava-se rapidamente em um marco na luta contra o racismo nos estabelecimentos de luxo brasileiros. O Hotel Imperial do Rio, antes fortaleza de exclusão, tornava-se, ironicamente, o epicentro de uma transformação há muito necessária no país. João Silva ajustou a gravata e, com um olhar firme para Carlos Fernandes, fez um sinal discreto. O chefe de segurança entendeu imediatamente e ativou o sistema de comunicação interna do hotel. A voz do novo proprietário ecoou por todos os alto-falantes do saguão, alcançando cada canto do Hotel Imperial do Rio. Atenção a todos os funcionários e hóspedes presentes. Sou João Silva, CEO da Silva Hotéis em Turismo e novo proprietário desta rede. Após presenciar um ato flagrante de discriminação, comunico que a gerente Ana Costa está dispensada imediatamente por justa causa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os hóspedes que minutos antes aplaudiam a exclusão de João agora olhavam para o chão, constrangidos. Funcionários trocavam olhares nervosos, alguns com alívio mal disfarçado, outros com preocupação sobre o que viria a seguir. A partir de hoje, continuou ele, uma nova política de inclusão será implementada em todas as unidades da rede. Discriminação de qualquer natureza não será tolerada. Este estabelecimento existe para servir a todos, com dignidade, independentemente de aparência, cor ou origem. Ana permaneceu paralisada por alguns segundos, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Sua expressão alternava entre descrença e terror. Quando finalmente conseguiu se mover, tentou aproximar-se de João. Senhor Silva, eu posso explicar, foi apenas um mal-entendido, balbuciou ela, a voz tremendo. Não há nada a explicar, Ana, respondeu João, mantendo a compostura. Carlos, por favor, acompanhe a ex-gerente até sua sala para recolher seus pertences pessoais. O chefe de segurança, com profissionalismo, posicionou-se ao lado de Ana. 2 outros seguranças se juntaram a ele, formando o mesmo tipo de escolta que ela havia ordenado para remover João do hotel minutos antes. A ironia da situação não passou despercebida para ninguém. Pedro Oliveira observava tudo com um misto de espanto e alívio. Por anos testemunhara comportamentos semelhantes, sem coragem de se manifestar. Luciana Santos,
que acabara de chegar ao local, entregou a João uma pasta com documentos. A papelada da missão já está pronta, informou ela discretamente. Enquanto Ana era conduzida para fora, vários funcionários trocavam olhares de aprovação. Uma camareira negra que passava pelo saguão não conseguiu conter um sorriso discreto. O poder havia mudado de mãos, e a justiça se fazia presente diante de todos. João observou a cena com serenidade. Não havia triunfo em seu olhar, apenas a certeza de que estava fazendo o necessário. Aquele momento não representava apenas o fim da carreira de uma gerente preconceituosa, mas o início de uma transformação que ele planejava estender para toda a rede hoteleira. Um mês após o incidente no Hotel Imperial do Rio, Ana Costa sentou-se sozinha no Tribunal do Trabalho, enfrentando as consequências de anos de discriminação finalmente expostas. O processo trabalhista movido pela Silva Hotéis & Turismo apresentava provas contundentes, depoimentos de funcionários, gravações do sistema de segurança e as 12 denúncias formais que haviam sido ignoradas pela administração anterior. A juíza foi implacável em sua decisão. A conduta da ré caracteriza a discriminação explícita, incompatível com os valores constitucionais e as normas trabalhistas vigentes. Declarou, validando a demissão por justa causa sem direito à indenização. Ana, que chegara confiante ao tribunal, saiu cabisbaixa, evitando os olhares dos jornalistas que aguardavam no corredor. Paralelamente ao processo trabalhista, a ex-gerente enfrentava um inquérito criminal por discriminação racial. Seu telefone não parava de receber notificações de redes sociais, onde era duramente criticada. Antigos colegas de profissão evitavam associar seus nomes ao dela. Em poucas semanas, Ana Costa viu sua reputação profissional, construída ao longo de 15 anos, no setor hoteleiro, desmoronar completamente. Enquanto isso, João Silva subia ao palco do Congresso Nacional de Hotelaria em São Paulo. O auditório lotado o recebeu com uma ovação. O empresário, vestindo um terno impecável, bem diferente da camiseta simples que usara naquele dia fatídico, compartilhou sua experiência pessoal sem rancor, mas com firmeza. O que aconteceu comigo não é exceção, é regra para milhares de brasileiros todos os dias, afirmou o CEO, projetando gráficos que mostravam o impacto econômico negativo da discriminação no setor de hospitalidade. Quando excluímos pessoas baseadas em aparência, cor ou origem, não estamos apenas cometendo uma injustiça moral, estamos tomando decisões empresariais desastrosas. A plateia, composta por líderes da indústria hoteleira, ouvia atentamente enquanto João apresentava seu plano de transformação, já em implementação em todas as unidades da rede. Luciana Santos, agora com cargo de liderança, coordenava da primeira fila as apresentações de slide. Exclusão não é padrão. Dignidade é o verdadeiro luxo, declarou João ao finalizar sua apresentação, arrancando aplausos entusiasmados dos presentes. Vários proprietários de hotéis formaram fila para conversar com ele, após a palestra, interessados em implementar protocolos semelhantes. Naquela noite, o caso do Hotel Imperial do Rio foi destaque nos telejornais nacionais, não mais como escândalo, mas como exemplo de transformação corporativa e justiça social. O contraste entre os destinos de Ana e João não poderia ser mais evidente. Enquanto ela enfrentava o ostracismo, ele liderava uma revolução silenciosa no mercado. A Silva Hotéis & Turismo não perdeu tempo após o incidente. João Silva implementou um programa rigoroso de auditorias de diversidade em todas as unidades da rede, começando pelo Hotel Imperial do Rio. As equipes de recursos humanos e consultores externos vasculharam cada unidade, investigando denúncias antigas e entrevistando funcionários de todos os níveis hierárquicos. Os resultados foram alarmantes, mas necessários. Em apenas 6 meses, 18 gerentes foram afastados de suas funções por práticas discriminatórias semelhantes às de Ana Costa. Mais de 400 relatos de discriminação contra hóspedes e funcionários foram documentados, analisados e tratados com total transparência. João fez questão de que cada caso fosse respondido pessoalmente, com medidas concretas. Não basta demitir os responsáveis,
Explicava o CEO durante uma reunião com diretores regionais. Precisamos mudar a cultura. Discriminação não é um problema isolado, é sistêmico. Carlos Fernandes, que demonstrara integridade durante o episódio com Ana, foi promovido a diretor de segurança para toda a rede. Agora, o ex-chefe de segurança liderava uma equipe dedicada exclusivamente a desenvolver e implementar treinamentos sobre vieses inconscientes, protocolos de acolhimento e proteção da dignidade dos hóspedes. Antes, nossos treinamentos focavam apenas em como proteger o patrimônio do hotel, explicava Carlos durante uma sessão com novos funcionários. Hoje, entendemos que nossa principal missão é garantir que todos se sintam seguros e respeitados, independentemente de como se vestem ou da cor da sua pele. Luciana Santos, agora diretora de operações, supervisionava a implementação de um canal direto para denúncias, garantindo que nenhum relato ficasse sem resposta. Cada denúncia é uma oportunidade de melhorarmos, repetia ela nas reuniões semanais. O impacto foi visível. O Hotel Imperial do Rio, antes conhecido nos círculos de pessoas negras e de outras minorias como um espaço hostil, transformou-se em referência de acolhimento. Grupos que antes evitavam o estabelecimento começaram a reservar quartos e eventos. Pedro Oliveira, promovido a gerente-geral após demonstrar sensibilidade à justiça durante o incidente, implementou um novo protocolo de recepção. Queremos que cada pessoa que cruze aquela porta sinta que pertence a este espaço, afirmava ele durante os treinamentos. A transformação não foi apenas estética ou de procedimentos. A equipe do hotel passou a refletir a diversidade da cidade. Funcionários que antes se sentiam invisíveis agora tinham voz ativa nas decisões e oportunidades reais de crescimento. O hotel que um dia fora símbolo de exclusão agora representava a possibilidade de um futuro mais justo e acolhedor para todos. Os números não mentiam. Após 18 meses de mudanças implementadas por João Silva, os relatórios trimestrais surpreenderam até os mais céticos do mercado hoteleiro. A satisfação dos hóspedes negros e de outras minorias havia saltado impressionantes 70%, um recorde inédito no setor. Mais surpreendente ainda, a receita da rede crescera 25% em apenas um ano fiscal completo. Inclusão não é só questão de justiça, é também um excelente negócio, declarou João durante a apresentação dos resultados aos acionistas. O empresário, sempre calmo e articulado, mostrava gráficos que comprovavam como a nova política havia transformado a reputação da rede e, consequentemente, seus lucros. Luciana, agora ocupando o cargo de maior responsabilidade na empresa, coordenava as auditorias de satisfação com meticuloso cuidado. Os hóspedes não querem apenas luxo material, querem dignidade no tratamento, explicava ela durante as reuniões de treinamento com novos funcionários. O casal de advogados que presenciara a transformação histórica no saguão tornara-se embaixador não oficial da rede. Celebravam aniversários, conquistas profissionais e até renovaram votos de casamento no mesmo hotel onde antes haviam testemunhado discriminação. Mais importante, indicavam o estabelecimento para amigos, colegas e familiares. É uma sensação indescritível retornar a um lugar onde antes nos sentíamos indesejados e agora somos recebidos com genuíno respeito, comentou a advogada durante um evento de premiação do hotel. Seu depoimento, gravado com permissão, tornou-se parte do material de treinamento de todos os funcionários da rede. O saguão do Hotel Imperial do Rio, antes palco de humilhação pública, agora irradiava uma atmosfera completamente diferente. As mesmas paredes que testemunharam exclusão agora abrigavam conversas animadas entre hóspedes de diferentes origens. O brilho dos lustres dourados já não simbolizava exclusividade, mas iluminava igualmente a todos que entravam. Pedro, em sua nova função, implementou um sistema de avaliação contínua do atendimento, com foco especial na equidade. Carlos expandiu o treinamento de sua equipe para além da segurança física, incluindo protocolos de respeito e dignidade. Revistas especializadas do setor hoteleiro começaram a publicar estudos de caso sobre a transformação. O efeito Silva, como alguns chamavam, provava que inclusão e excelência
não apenas coexistiam, mas potencializavam-se mutuamente. O que começara como um confronto de 20 minutos, no saguão transformara-se em revolução silenciosa, que remodelava todo um setor. Ana Costa enfrentava as consequências de suas ações. Seu currículo, antes disputado pelos melhores hotéis do Rio de Janeiro, agora recebia negativas automáticas. Não temos interesse no momento, era a resposta padrão. Quando havia resposta, empresas do setor hoteleiro temiam associar sua imagem a alguém que virara símbolo nacional de discriminação. Antigos colegas cruzavam a calçada para evitá-la. Mensagens ficavam sem resposta. A gerente que antes comandava um dos hotéis mais prestigiados da cidade agora mal conseguia uma entrevista para cargos inferiores. Sua história transformou-se em estudo de caso obrigatório nas faculdades de administração e hotelaria, onde professores discutiam as implicações éticas, legais e comerciais do preconceito institucionalizado. Desesperada, Ana tentou processar João Silva por danos morais, alegando exposição indevida. O processo foi rapidamente arquivado quando a defesa apresentou os vídeos do incidente, depoimentos de funcionários e as 12 denúncias formais arquivadas contra ela. O juiz foi enfático. A senhora colheu exatamente o que plantou. Enquanto a ex-gerente via seu mundo desmoronar, Luciana Santos experimentava o oposto. A assistente que coordenara com precisão cirúrgica toda a resposta à crise foi chamada ao escritório de João 3 meses após o incidente. Sua atuação naquele dia mostrou mais do que competência, disse o empresário, entregando-lhe um envelope. Mostrou coragem moral e visão estratégica. Dentro do envelope estava sua promoção para diretora de operações da rede Silva Hotéis & Turismo, com responsabilidade sobre 7 unidades. Luciana, que sempre sonhara em liderar, mas enfrentara barreiras invisíveis em sua carreira, agora tinha sob sua gestão mais de 400 funcionários. Não estou te promovendo porque és negra, esclareceu João. Estou te promovendo porque és brilhante. A diferença é que agora não deixaremos que o preconceito te impeça de mostrar isso. O Hotel Imperial do Rio, antes conhecido por seu ambiente exclusivo e intimidador, transformava-se em exemplo de meritocracia genuína. Funcionários de todas as origens étnicas, sociais e orientações sexuais encontravam oportunidades reais de crescimento. A taxa de retenção de talentos disparou, assim como a satisfação dos colaboradores. Pedro Oliveira, que tremera de medo naquele dia fatídico, agora liderava workshop sobre comunicação assertiva e coragem moral. Carlos Fernandes implementava protocolos de segurança que protegiam a dignidade de todos os hóspedes, sem exceções. A queda de Ana Costa e a ascensão de Luciana Santos tornaram-se símbolos tangíveis de uma nova era no setor hoteleiro brasileiro. Uma era onde o verdadeiro luxo não estava nos lustres dourados, mas na dignidade com que cada pessoa era tratada. Inspirado pelo impacto de sua experiência no Hotel Imperial, João Silva decidiu expandir sua missão para além do setor hoteleiro. Ele convocou Luciana Santos e uma equipe especializada para estruturar a iniciativa Dignidade para Todos, um programa que levaria os mesmos princípios de auditoria e transformação para outros estabelecimentos comerciais. Não podemos parar no primeiro passo, explicou o empresário durante o lançamento oficial no auditório da Silva Hotéis & Turismo. O que aconteceu comigo acontece diariamente com brasileiros que não têm poder para reagir. A iniciativa começou com uma plataforma digital onde consumidores podiam relatar experiências de discriminação em restaurantes, lojas e bancos. Cada denúncia passava por verificação rigorosa antes de gerar uma auditoria surpresa. Em 6 meses, mais de 300 denúncias foram recebidas, com 240 confirmadas após investigação. O jornal Folha do Rio destacou o caso de um shopping no centro da cidade, onde 3 lojas foram flagradas com práticas discriminatórias, sistemáticas. João não apenas expôs os estabelecimentos, mas ofereceu treinamento gratuito e certificação para aqueles que implementassem mudanças reais. Não queremos destruir negócios, queremos transformá-los, afirmou Luciana em entrevista ao programa Bom Dia Brasil. A diretora de operações, que coordenava pessoalmente as auditorias mais complexas,
Tornou-se porta-voz respeitada do movimento. O impacto econômico surpreendeu analistas de mercado. Estabelecimentos certificados pelo programa viram aumento médio de 30% na clientela, comprovando que inclusão também era bom negócio. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, inicialmente resistente, acabou endossando a iniciativa após pressão de consumidores e mídia. Carlos Fernandes, agora responsável pelo treinamento de equipes de segurança, desenvolveu um protocolo que se tornou referência nacional. Segurança não é sinônimo de discriminação, repetia em suas palestras, é garantia de dignidade para todos os clientes. Grandes redes de varejo começaram a solicitar voluntariamente as auditorias, percebendo o valor reputacional da certificação. A hashtag Dignidade para Todos tornou-se uma das mais usadas nas redes sociais brasileiras, com consumidores compartilhando tanto experiências negativas quanto positivas. O que começou como reação a uma humilhação virou movimento nacional, observou Pedro durante uma reunião de diretoria. Estamos mudando a cultura empresarial brasileira. João sorriu, satisfeito com o progresso, mas consciente do longo caminho pela frente. A transformação que começara em 20 minutos de coragem agora se espalhava pelo país, provando que dignidade não era privilégio, mas direito fundamental de todo brasileiro. 2 anos haviam se passado quando João Silva cruzou novamente as portas de vidro do Hotel Imperial do Rio. O saguão que antes testemunhara sua humilhação agora resplandecia com uma energia completamente diferente. Não era apenas a iluminação ou a decoração que haviam mudado. Era algo mais profundo, algo na própria atmosfera do lugar. Pedro Oliveira, agora gerente-geral, avançou com passos confiantes para recebê-lo. Não havia mais o nervosismo de outrora, apenas respeito genuíno em seu olhar. Bem-vindo de volta, Sr. Silva. É uma honra recebê-lo novamente, disse Pedro, estendendo a mão com firmeza. O empresário sorriu, observando as transformações ao redor. Hóspedes de diversas origens étnicas e sociais transitavam pelo espaço com naturalidade. Funcionários negros, brancos, asiáticos e indígenas trabalhavam em harmonia, algo impensável na era de Ana Costa. Carlos Fernandes, que ascendera ao cargo de diretor regional, aproximou-se com uma pasta de documentos. O antigo chefe de segurança, agora responsável por 5 unidades da rede, exibia um semblante sereno. Nosso relatório trimestral, senhor. 0 ocorrências de discriminação registradas em todas as unidades sob minha supervisão, informou Carlos, entregando os documentos com orgulho. Implementamos seu protocolo de acolhimento em todos os hotéis da região. João folheou os papéis com satisfação. Os números não mentiam. A ocupação havia aumentado 25%, a satisfação dos clientes batia recordes, e o hotel acabara de receber o Prêmio Nacional de Excelência em Inclusão. Caminhando pelo lobby, o CEO observou as paredes que antes ostentavam apenas quadros de paisagens europeias. Agora placas comemorativas relatavam a transformação do estabelecimento. Cartas emolduradas de hóspedes contavam histórias de acolhimento e pertencimento. Aquela senhora ali, Pedro apontou discretamente para uma idosa negra tomando chá, é professora universitária aposentada. Antes, ela evitava hotéis de luxo por medo de constrangimentos. Hoje, hospeda-se conosco mensalmente. O diretor regional acrescentou, e aquela família ali chegou ontem da Bahia. O pai me disse que pesquisou especificamente por hotéis inclusivos para suas férias. João parou diante de uma placa dourada na recepção. Nela lia-se: dignidade não é privilégio, é direito de todos. Abaixo, em letras menores: Hotel Imperial do Rio, primeiro da rede a implementar o protocolo de acolhimento universal. O lugar que antes fora palco de exclusão agora pulsava com vida e diversidade. Funcionários sorridentes, hóspedes relaxados, um ambiente seguro para todos. O contraste com o passado não poderia ser mais evidente. Conseguimos, não é? Murmurou João, mais para si mesmo que para os outros. A transmissão ao vivo do Hotel Imperial do Rio
alcançava milhares de espectadores enquanto João Silva encerrava seu discurso no saguão renovado. Atrás dele, uma equipe diversificada de funcionários sorria com orgulho genuíno. O empresário ajustou o microfone e olhou diretamente para a câmera. Dignidade não é privilégio, é direito de todos, declarou com a mesma calma e firmeza que demonstrara 2 anos antes, quando fora escoltado para fora daquele mesmo espaço. Ao que transformamos aqui, pode e deve ser replicado em cada estabelecimento deste país. Luciana, agora diretora de operações, observava com admiração o homem que havia transformado não apenas sua carreira, mas todo um setor. Ao lado dela, Carlos anotava pontos para implementar nos próximos treinamentos regionais. O ex-chefe de segurança compreendera que proteger significava muito mais que vigiar entradas, era garantir que todos fossem tratados com respeito. Usem a hashtag Dignidade para Todos para denunciar casos semelhantes, continuou João, enquanto os números de engajamento disparavam na tela ao fundo. Exijam transformação, onde quer que estejam. Ninguém mais deve sentir que não pertence a um espaço por causa de sua cor ou aparência. Pedro, que 2 anos antes tremia de medo diante de Ana Costa, agora gerenciava o hotel premiado com confiança tranquila. Ele se aproximou com uma placa comemorativa. 2 anos sem nenhuma denúncia de discriminação. O casal de advogados, que testemunhara a cena original, estava presente na primeira fila, agora como embaixadores do programa. Eles haviam trazido outros 20 profissionais negros para a celebração, todos hospedados em suítes que antes pareciam inacessíveis. A história de Ana não terminara apenas com sua demissão. Seu caso se tornara estudo obrigatório em faculdades de hotelaria e administração, um lembrete poderoso de que o preconceito tem consequências reais. Enquanto isso, o movimento iniciado por João inspirara mais de 200 empresas a adotarem protocolos semelhantes. Este hotel não é apenas um negócio lucrativo, concluiu o CEO, gesticulando para o espaço ao redor, é prova viva de que inclusão gera prosperidade para todos. Quando as câmeras desligaram, João permaneceu conversando com hóspedes e funcionários. Não havia mais divisões invisíveis no saguão reluzente. O local que testemunhara sua humilhação agora simbolizava esperança e justiça para milhares. A revolução silenciosa que começara com 20 minutos de coragem continuava crescendo, provando que determinação e responsabilidade podiam reconstruir até os espaços mais elitistas, transformando-os em lugares onde todos, enfim, podiam pertencer.